Oi, gente, aqui é o professor Carlos e na aula de hoje a proposta é a seguinte: nós vamos trabalhar com uma planilha muito grande, uma planilha gigantesca, com uma grande quantidade de informação, e vamos verificar quais os recursos e funções que o Excel disponibiliza para que a manipulação de planilhas desse porte, nessas proporções, sejam mais fáceis e bem interessantes, tá bom? Vamos lá. Então, gente, como eu disse, eu quero trabalhar com uma planilha muito grande e não faz sentido digitar essas informações. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos no Google e pesquisar o seguinte, ó, vocês vêm aqui e procuram aqui lista de municípios do Brasil por população. Aqui já completou porque eu já tinha pesquisado antes. E aí vocês vão vir aqui, ó, nesse link. Bom, então nesse site aqui, ó, nós temos uma lista de cidades brasileiras. Essa lista é muito grande. Então se você puxar aqui, ó, for selecionando até o final da tabela, você vai levar muito tempo. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar a primeira ou a segunda linha, tanto faz, não importa. Faz uma seleção mais ou menos assim, ó. No meu caso aqui eu acabei selecionando 3 linhas. E aí nós vamos vir aqui com essa barra de rolagem até o final da tabela. No final da tabela, nós vamos segurar a tecla Shift e clicar aqui, ó, mais ou menos aqui, que aí eu seleciono toda a tabela. Essa tecla Shift faz com que você selecione do início ao final de um clique, né? Por exemplo, no Excel é assim que funciona. Seleciona do início ao final de uma célula. Você clica lá numa célula e de repente clica lá no final, né? Pula algumas linhas e clica na outra célula com essa tecla. Aí você consegue selecionar dessa forma. E serve para texto também. Então vai dar um Ctrl C e vai chegar na planilha e vai colar. Bom, colada a minha planilha, ela terá mais ou menos esse aspecto, né? E aí eu vou fazer alguns ajustes aqui, vou ver essa coluna de cidade, vou aumentar aqui um pouquinho. E para vocês terem uma ideia de quantas linhas nós temos aqui para manipular, eu vou clicar aqui, ó, vocês clicam aqui em qualquer célula dessa, usem o atalho Ctrl setinha para baixo. E aí eu chego na última linha da minha planilha. Eu tenho 5.571 linhas. Para voltar, Ctrl setinha acima. Uma linha está sendo utilizada com os títulos, então tenho 5.570 cidades. Uma coisa interessante é que quando você colou essa planilha aqui, essa tabela, gente, ela veio no município e na coluna do estado, ela veio com os links. Por exemplo, se eu clicar aqui na cidade de São Paulo, eu vou para uma página específica desse mesmo site que fala sobre a cidade de São Paulo. É um recurso que também posso estar utilizando no Excel, é o recurso de hiperlink. Então, gente, voltando aqui para a nossa planilha, vamos ajustar algumas coisas. Olha só, essas bandeiras que eu tenho aqui, essas imagens, elas podem tornar a planilha lenta, porque eu tenho 5.000 imagens, cada linha dessa é uma bandeira. Eu posso excluir, tá, essas bandeiras, e quando eu fizer minha planilha de resumo, eu vou ter uma planilha de resumo que vai resumir os dados, os números por estado, por região. Eu posso utilizar essas imagens e incrementar a minha tabela. Só que essas imagens específicas, se eu quiser ampliar, ela distorce. Tá? Olha só, vou ampliar aqui, ó, ela perde qualidade. Então essas não vão ser interessantes para mim. Deixa eu apagar aqui. Então eu vou apagar essas bandeiras. Só que tem um problema, olha só. Vamos tentar clicar aqui, vou clicar numa bandeira. Segurar a tecla Shift, clicar em outra, vou clicando, tá vendo? E aí eu posso apagar, deixa eu deletar. Só que tem um detalhe, eu tenho 5.000 bandeiras para selecionar e apagar. Então é inviável esse processo. Eu posso estar fazendo o seguinte: existe um recurso no Excel que é este aqui, ó, localizar e selecionar. Eu vou selecionar objetos. E aí eu posso selecionar vários objetos de vez, ó, tá vendo? Solto, olha só, e apago. Mas ainda assim eu tenho uma grande quantidade de imagens para apagar. Eu posso estar fazendo o seguinte: eu posso diminuir esse zoom aqui, olha só, diminuo bastante o zoom, e aí eu tenho mais linhas juntas, e aí facilita o meu processo de seleção. Eu posso fazer o seguinte: eu vim aqui agora e selecionar uma enorme quantidade de linhas, e deleto, apago, tudo beleza. Aí eu vou fazendo isso até o final. Mas assim, eu vou deixar essa planilha já preparada lá na descrição do vídeo, tá bom? Para que vocês não percam tempo com isso. Bom, vou voltar meu zoom aqui porque eu já apaguei.
e deixo esse zoom normal aqui de trabalho. Bom, observe que as bandeiras todas elas já saíram, né? Como eu disse, quem não quiser ter o trabalho de apagar todas essas bandeirinhas, né? Eu vou estar disponibilizando esse arquivo. Outra coisa que eu fiz foi, se vocês perceberem aqui, eu tirei os links que estavam aqui em algumas cidades, não todas. Bom, eu vou mostrar como vocês podem proceder para tirar o link. É muito comum vocês copiarem conteúdos da internet e junto com esse conteúdo vem links, né? E acaba sendo algo que atrapalha o trabalho da gente. Então, olha só. Eu vou descer aqui, que eu não tirei de todos, como eu disse. Bom, como é que eu faço então para remover um link? Eu copiei, o conteúdo tem link, eu não quero trabalhar com esse link. Então, se eu clicar aqui, veja que apareceu a mãozinha do link, eu vou para essa página para onde o link aponta, mas eu não quero, eu quero tirar. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para remover hiperlink. Pronto, veja que eu já não tenho mais um link. E como é que eu faço para tirar um grupo de links, né? Várias células com link? Se eu clicar aqui para selecionar, olha, não vou conseguir. Então o que é que eu faço? Eu seguro o Ctrl, clico na célula, eu consigo entrar na célula, e aí segurando o Shift, eu vou para uma célula lá embaixo e clico. E aí eu consigo fazer essa seleção. E nessa seleção eu clico com o botão direito e remover hiperlink. Na verdade vocês não precisam fazer para todas as linhas, até porque essa coluna, na dinâmica do nosso trabalho aqui, ela vai deixar de existir. Nós vamos substituir essa coluna por outra. Para voltar para o início da planilha, eu vou pressionar Ctrl e Home. Ctrl Home faz com que eu volte para o início da planilha, não importa o lugar que eu esteja na planilha, né? Qual a posição que eu esteja. Se eu pressionar Ctrl Home, eu venho para o início da planilha. Bom, gente, feito isso, o que é que eu posso estar fazendo agora? Olha só, essa coluna de estado, eu não quero que apareça o nome do estado, eu quero que apareça a sigla do estado em cada linha. Só que você alterar isso manualmente é inviável, você tem mais de 5.000 linhas. O que é que eu posso estar fazendo aqui? Deixa eu aumentar aqui. O que é que eu posso estar fazendo para efetuar essas substituições no documento? Tem uma opção aqui, ó, localizar e substituir. Vou clicar em substituir. São 26 estados para a gente alterar, então vai ficar um trabalho um pouco demorado. O que é que eu vou fazer? Eu vou tomar sempre como base a região Nordeste, que tem um número significativo de estados, dá para a gente trabalhar legal. E aí vou dar uma pausa no vídeo e eu vou mostrar como é que se faz, você continua fazendo e a gente volta. Vamos lá, por exemplo, eu quero localizar a região Nordeste, Maranhão, e quero substituir pela sigla MA. Então eu venho aqui, ó, substituir tudo. Ele informa que foram feitas 245 substituições. Significa dizer que o Maranhão tem 245 cidades aqui nessa lista. Vamos ver, ó, já fez uma substituição aqui, está vendo? Então Maranhão, Piauí agora. Eu informo a sigla que eu quero, substituir, ok. Ceará, substituir tudo. Rio Grande do Norte, RN, vamos ver se acha, show. Há uma dica, tá? Você digita as siglas com letra maiúscula, que ele vai substituir exatamente como você está digitando aí. Me resta agora Alagoas, Sergipe, e Bahia. Então, percebam que aqui na minha lista eu já tenho algumas substituições feitas, né? Como eu disse, vai demorar um pouco, eu vou pausar, continuar, depois eu volto. Bom, gente, voltando aqui, eu penso que vocês tiveram um probleminha aí na pesquisa dos nomes dos estados. Olha só, Mato Grosso do Sul, talvez vocês não encontrem, porque
está escrito da seguinte forma: MS do Sul. Eu, percebendo isso, eu deixei para mostrar a vocês. Talvez vocês tivessem tido esse mesmo problema, tá? Então vamos localizar aqui. MS do Sul por MS. Substituir tudo. Aí sim tenho minha lista de estados completa. Bom, deve estar se perguntando, eu disse que essa lista, essa coluna, nós íamos substituir por outra. E podem estar se perguntando assim, por que não deixa essa coluna? Vejam só, se vocês olharem direitinho, nessa coluna aqui do estado, veio um espaço antes do nome de cada estado, antes agora de cada sigla. E isso pode interferir nas fórmulas. Olha só para que vocês entendam o que eu estou falando. Eu vou contar, conte-se, quem fez as aulas de construção do boletim, aquelas 3 primeiras aulas, pôde ver que nós utilizamos essa função. Essa função conta no intervalo específico uma quantidade de valor de acordo com um critério qualquer que eu estabeleça. Então, conte-se, eu vou contar, vou clicar aqui em São Paulo até aqui. E aí eu vou dizer o que eu quero contar. Eu quero contar qual é o meu critério. São Paulo, sigla SP. Só lembrando que vocês colocam entre aspas, né? Quando você faz a referência de um string. String é uma palavra, a linguagem de programação. Então eu vou fechar aqui e ele vai me retornar 0. Por que ele me retornou 0? A seleção que eu fiz tem 1, 2, 3, mas ele me retornou 0. Por que ele me retornou 0? Justamente por conta desse espaço. Acontece muito quando vocês copiam conteúdos da internet e vêm com algumas marcações HTML. HTML é a linguagem de marcação de páginas para a internet, né? É a linguagem utilizada para a construção dessas páginas. E alguns códigos podem trazer resultados indesejados quando vocês fazem cópias desse conteúdo para algum documento do Word, do Excel, tá bom? Existe uma função no Excel que permite eu remover esses espaços. É a função arrumar. Só que quando eu faço igual, arrumar, abro parênteses e digo que eu quero arrumar esta célula, que é a célula D6, se vocês prestarem bem atenção, me retornou o mesmo conteúdo desta célula, inclusive com espaço. Então essa função não está conseguindo tirar o espaço, mas ela é feita para isso. Olha só, eu vou digitar aqui nessa célula, só para que vocês entendam o que eu estou dizendo, eu vou digitar 3 espaços. Ó. Vou digitar meu nome. Pronto. E aí eu vou arrumar esse meu nome. Olha só, igual, arrumar o meu nome. Então veja que a função arrumar retorna a palavra sem os caracteres de espaço. Porque na verdade, gente, você não vê, mas o espaço é um caractere. Então está acontecendo alguma coisa com essa função em relação a esta célula aqui. Então é algum caractere que está se comportando como espaço, mas que de fato não é espaço. Enfim, eu não sei o que é. Tá? Não vou ficar enrolando, eu não sei o que é. Mas eu sei que eu vou tirar. Eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer para tirar isso aí. Bom, vocês estão vendo que a função arrumar serve a esse propósito. Eu consigo eliminar espaços em branco, né, do meu valor digitado, mas não está funcionando para remover o espaço que aqui eu estou vendo. Olha só, existe sim esse espaço, mas se eu chegar aqui nessa função que nós contamos e dizer que eu quero contar a sigla de São Paulo e antes tem um espaço, não vai contar. Existe, mas não é o espaço que nós estamos habituados a trabalhar no dia a dia. Só para que vocês tenham certeza de que realmente existe um espaço lá, invisível, né? Eu vou fazer o seguinte, igual, essa função aqui me retorna o número de caracteres de uma célula. É o número de letras que tem aquela string, aquela palavra. Então, olha só, número de caracteres da célula D4. Vou fechar aqui. Olha, tem 3 caracteres. Tá vendo? Nós só estamos enxergando 2. Esse número de caracteres, gente, se eu digitar aqui, por exemplo, ele vai me retornar o número de caracteres agora do meu nome, que está aqui
nesta célula, 29. Então ele retorna o número de caracteres, inclusive contando com espaço. Por isso que aqui, quando nós fizemos antes, retornou 3. Veja que o Excel está reconhecendo esse caractere, mas não conhece como espaço, porque a função de espaço, que é a função arrumar, não está conseguindo eliminar esse espaço, tá bom? E aí vamos ver como a gente resolve isso. Deixa eu apagar aqui tudo. Eu queria mostrar para você aqui uma função bem legal do Excel. Eu vou digitar aqui meu nome, novamente. Existe uma função chamada esquerda. Essa função vai me retornar a partir desta célula onde tem meu nome e a partir da esquerda uma quantidade de caracteres que eu queira. Por exemplo, 4 caracteres. Então ele faz a quebra dessa palavra, né, desse texto. Assim como a esquerda, existe uma função chamada direita. Direita informa a célula que tem o meu texto e digo quantos caracteres eu quero a partir da direita. Vou dizer 5 aqui. Vou fechar. Pronto. E aí, mostrando essas duas funções para vocês, vocês já devem estar entendendo mais ou menos o que eu quero fazer. Bom, se a função esquerda e direita me retornam um pedaço do texto, eu posso fazer o seguinte para eliminar aquele espaço ali. Eu vou fazer assim agora. Eu vou apagar aqui novamente. E vou digitar o seguinte. Eu quero que, com a função direita, escrever, ou seja, a partir da direita, eu quero escrever esta célula aqui, apenas 2 caracteres. Pronto. Aí vejam a sutileza. Aqui o espaço foi removido. Então eu achei uma forma aqui de remover esse caractere invisível aqui com a minha função direita. Eu vou copiar aqui para que vocês entendam agora que se eu contar, se eu fizer aquela contagem com a função que eu fiz agora em pouco e considerar agora esse intervalo sem os espaços em branco, eu vou contar São Paulo. Agora ele consegue achar. Então naquele momento não estava conseguindo achar o estado de São Paulo porque tinha esse caractere que a gente não estava conseguindo trabalhar com ele. Tá certo? Por isso que eu disse que essa coluna ia sumir. A gente ia acabar tirando essa coluna para substituir por essa aqui agora. Só que tem um detalhe. Eu vou copiar essa fórmula aqui, ó. Tá? Eu vou copiar essa fórmula, Ctrl C, e vou colar no final. Para chegar no final dessa planilha, eu vou clicar em qualquer célula aqui. Clico aqui. Ctrl setinha para baixo, porque quando eu faço Ctrl setinha para baixo, eu venho para a última linha que tem dados nessa minha tabela aqui. Aí vou vir para cá, porque eu quero colar aqui do lado. E vou fazer o seguinte, ó. Ctrl, Shift, setinha para cima. E aí, olha só, seleciona toda a coluna, desde lá de baixo até aqui. Eu vou colar, Ctrl V. Quando eu colo a fórmula, ele automaticamente, vocês já viram isso, ó, vai atualizando aqui a fórmula para mim. Ele vai automaticamente mudando as referências. E aí eu resolvi o problema de espaço dessa coluna estado. Tá ok? Bom, agora eu vou voltar lá para cima, para o início da planilha. E é essa coluna agora que vai me interessar, tá? Ela corrigida. Eu vou dar Ctrl, setinha para cima, ou Ctrl Home, que eu volto para o início da minha planilha. Eu percebo que a planilha São Paulo está pontilhada, ó. Isso aqui é porque eu copiei, tá? Se eu chegar aqui dentro dela, clicar e der um Enter, eu resolvo isso. Bom, essa coluna Unidade Federativa eu vou apagar, porque no lugar dela agora eu vou utilizar essa daqui. Então como é que eu posso apagar? Eu posso clicar aqui com o botão direito, excluir. Tá? Se você clicar em excluir, vai excluir toda essa coluna. Ou você clica na coluna e Ctrl menos. Tem o mesmo resultado. Então veja o que aconteceu quando eu excluí. Esta coluna aqui, ela dá problema. Porque eu fiz uma fórmula que estava utilizando justamente a coluna que eu apaguei. Então eu tenho um outro problema a resolver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Ctrl Z, tá? Pronto. Então eu percebo que para
eu eliminar essa coluna aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu estou utilizando uma fórmula para me retornar esta sigla sem o espaço, lembra que nós utilizamos a função direita? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em São Paulo, Ctrl Shift, setinha para baixo, e aí eu seleciono toda a coluna, vejam só, aqui ó, estou na última linha. Vou copiar, olha que legal, eu vou chegar agora lá no início da planilha, Ctrl Home, Ctrl setinha para cima, e vou colar aqui da seguinte maneira. Venho aqui em colar, colar especial, é algum desses recursos aqui. Como eu não quero procurar, eu vou vir logo aqui, colar especial, e quero colar valores e não fórmula. Então, todo o conteúdo que estava com fórmula, olha só, igual direita, D2 a D2, foi copiado para esta coluna aqui, sem fórmula alguma, ou seja, apenas o conteúdo, o texto. Aí, quando eu apagar essa coluna aqui agora, ó, excluir, eu não perco o conteúdo dessa. Essa aqui deu problema, claro, porque estava referenciando a coluna que eu apaguei. Então, eu vou excluir também essa coluna. Botão direito, excluir. Certo? Agora eu quero que essa coluna fique no lugar que estava a outra. Eu vou fazer o seguinte, clicar aqui em população. Se você pedir para inserir, ela insere uma coluna à esquerda da coluna que você selecionou. Bom, agora eu chego aqui, nessa coluna, clico aqui na coluna inteira, dou um Ctrl X porque eu não quero copiar, eu quero que ela saia daqui e seja colada aqui, Ctrl V. E aqui eu coloco unidade federativa. Pronto, vou apagar tudo isso aqui, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar dentro dessa minha tabela aqui em qualquer célula, vou vir aqui em formatar como tabela, escolher um formato que eu queira aqui, tá? Eu vou escolher esse formato aqui. Pronto, olha só, ele na verdade era para nossa tabela ficar com esse formato aqui, ó, tá? Com essa aparência. Como nós copiamos isso da internet, pode ser que não esteja aceitando essa formatação, coisa do tipo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou fazer de outra forma. Ctrl Shift asterisco. Ctrl Shift asterisco, essa combinação de teclas, permite eu selecionar toda a minha planilha, ou seja, enquanto houver dados adjacentes, né, de linhas e colunas, enquanto houver essa região assim, ele seleciona. Significa dizer que se eu tivesse uma outra tabela aqui, dando salto de uma tabela para outra, essa seleção não ia expandir. Ela só expande enquanto houver informações contíguas. Selecionando aqui, eu vou página inicial e vou escolher um estilo de célula para mim. Vou clicar aqui para ver. Pronto, tá bom. Uma coisa interessante é que quando nós substituímos os nomes dos estados, dois municípios ficaram com a sigla, que foi São Paulo. Então você não clica, senão vai para o link, você vai estar com o link, ó. Vou clicar, segurando o Ctrl, vou apagar e escrever São Paulo. Isso aconteceu porque são duas cidades que o nome da capital coincide com o nome do estado. Rio de Janeiro. Pronto. Só que esse formato que eu escolhi não dá para ver as siglas do estado, não ficou legal não, vamos escolher outro. Deixa eu ver esse aqui. Ah tá, eu tenho que selecionar tudo. Ctrl Shift asterisco. Vamos ver como fica esse. Pronto, já dá para ler tudo, ficou uma cor muito cheguei, mas o mais importante aqui que eu quero que vocês percebam que quando nós clicamos aqui formatar como tabela, escolhemos uma tabela, automaticamente ele criou um filtro nessa minha planilha aqui, nessa minha tabela. E aí quando eu trabalho com uma planilha muito gigante, que é o caso dessa planilha aqui, que tem mais de 5.000 linhas, isso se torna interessante. Por exemplo, quando eu clicar aqui, eu vou poder filtrar. Eu vou poder dizer para o Excel
o que eu quero exibir naquele momento. Por exemplo, se eu chegar aqui, tem aqui, ó, selecionar tudo. Eu vou clicar para tirar a seleção e vou dizer que só quero ver a cidade do estado da Bahia. Vou dar OK. E aí ele seleciona só os municípios da cidade da Bahia. Então esse recurso é muito interessante quando você trabalha com planilha muito grande. Olha só, o que é que o Excel faz? Ele esconde as outras linhas. Veja que dá um salto. As linhas, está vendo? De 81 vai para 93, 93 vai para 141. Então ele esconde as outras linhas e exibe só as linhas do seu critério. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que nós queremos ver aqui, por exemplo, Bahia e Ceará. Então, olha só, ele exibe municípios do estado da Bahia e do Ceará. Então, é bem legal esse recurso de filtro aqui. Tá? Eu posso também filtrar por aqui, ó, filtro de texto. Eu vou, por exemplo, querer procurar os que começam com letra P. Vamos ver se tem estados que começam com a letra P. Então, olha só. Paraná, Pernambuco, Pará, Piauí. Certo? Quando eu faço um filtro, se eu quiser limpar o filtro, eu venho aqui, ó. Limpar filtro. E ele tira todos os filtros que foram feitos. Outra coisa interessante, que eu também posso filtrar, os números aqui são bem legais. Por exemplo, eu quero saber o número de habitantes que é maior, olha, é maior do que cidades que têm mais de 100 mil habitantes. 100 mil, vou dar OK. Ele me retorna cidades que têm acima de 100 mil habitantes. Vamos fazer outro filtro aqui. Eu vou escolher o seguinte: cidades que têm entre, deixa eu ver se eu acho aqui, está entre. Bom, eu quero cidades que tenham habitantes entre uma população maior de que 1 milhão e uma população menor que 3 milhões. Vamos ver se nós temos cidades assim aqui no Brasil, esse critério, maior que 1 milhão e menor que 3 milhões de habitantes. Achou. Maior que 1 milhão e menor que 3 milhões. Inclusive Salvador, 2 milhões e pouco. Certo? Vamos tirar esse filtro aqui. Qual seria o outro filtro que eu posso fazer aqui? Vamos ver. Os 10 primeiros. 10 primeiros. E aí, quando eu peço os 10 primeiros maiores, tá vendo? As 10 primeiras maiores cidades em número de habitantes. Então, vejam que esse recurso de filtro ele é muito rico, tá? Deixa eu tirar esse filtro aqui. Vamos ver aqui o seguinte, municípios. Vamos procurar um município que contém a palavra, por exemplo, João. Vamos dar OK para ver se existe. Um monte, ó. São Pessoa, São João de Meriti, porque o critério que eu disse é que contém. Não disse se é no início, se é no final. Diz que contém essa palavra João. Vamos pesquisar aqui novamente, que contém o quê? Contém Salvador. Olha, eu tenho Salvador, Salvador do Sul, São Salvador, Tocantins, Salvador das Missões. Então, vocês percebem que quando vocês trabalham com uma planilha extensa, esse recurso de filtro ajuda muito. Mas ainda assim nós vamos montar, na próxima aula, para não ficar muito extenso, uma planilha, tá? Uma segunda planilha, que vai mostrar o resumo dessa planilha de cidades. Por exemplo, eu vou fazer uma planilha por região e cada região faz uma estatística dessa região. E para que a aula não fique muito extensa, nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós terminaremos de trabalhar com essa planilha.